O episódio 43 de Jujutsu Kaisen, episódio que cortaram algo do mangá. Quer dizer, se é que traduziram o mangá corretamente. Mas bem, o episódio começa com a Nobara indo contra todo e qualquer bom senso e voltando pra Shibuya. Anita tenta impedir ela, mas a Nobara está decidida a se arriscar igual Itadori e Megumi. Dito isso, não faz sentido. Uma guerra está acontecendo e o pessoal está usando mísseis e aviões, e a Nobara quer entrar com um martelo. Claramente, quer virar estatística. Ao mesmo tempo que, se o pessoal realmente leva em consideração o perigo de Shibuya, não tem temporada. Os únicos que deveriam sobreviver a isso são Megumi e Itadori. Como ninguém está medindo as consequências dos seus atos, a Nobara volta e de cara, encontra as ruínas deixadas pelo Sukuna. Particularmente, acho um erro terrível ter prédios em pé e digo mais, eu teria dado meia volta e nunca mais pisava nessa quebrada aí, mas, até aí, tudo bem. Em seguida tem um corte que nos traz de volta para a batalha do Mahito e Itadori. Não sei o que aconteceu entre esse e o último episódio, mas por algum motivo, o Mahito está em um andar superior e o Itadori usa a escadaria para perseguir o espírito. Nesse andar, o Mahito cria um chicote com o braço, um chicote com uma garra ou um meio anzol na ponta. Ele acha 3 humanos e usa eles como acessório do chicote. Assim que o Itadori bota a cara, o Mahito desce a chibatada no pivete. É meio confuso a cena, só o gancho na ponta do chicote era mais que o suficiente para causar um dano legal no Itadori. Mas, o Mahito prefere usar o chicote como um lançador e basicamente, joga os humanos no Itadori. Momento que o Itadori simplesmente é ingênuo. Um problema que ele tem, como sempre espera o melhor, está tomando na cara o tempo todo. Fica a dica, seja pessimista, ou não. E assim, como era de se esperar, o Mahito que ultimamente vem sendo obcecado por explosões, decide explodir um dos caras e a explosão corta a visão do Itadori. O Mahito aproveita a distração e ataca o Itadori transformando o seu braço em uma clava. Ele poderia usar uma espada, porém, o Mahito mudou os planos. Primeiro ele quer capturar a Nobara, trazer até o Itadori e usar ela para fazer o Itadori tirar a própria vida ou coisa do gênero. O que seria interessante, mas a probabilidade dele fazer igual ao Nanami são grandes. Dito isso, voltemos para a batalha na rua, Nobara versus o clone do Mahito. O que é importante dizer, numa batalha real, a Nobara não tem chance contra o Mahito. Se não fosse ele querer capturar ela com vida, seria impossível vencer. Mahito carrega além de uma boa experiência de batalha contra seres fortes, como possui uma infinidade de modificações que podem vencer a Nobara em segundos. Com isso dito, o feitiço da Nobara ter efeito no Mahito foi legal, na falta de palavra melhor. Assim, o clone deveria ter sofrido mais nessa batalha, além de ter algo, que pra mim, é esquisito. Mas antes disso, a batalha está rolando. A Nobara evita até onde pode o toque do Mahito, mas o espírito é claramente mais rápido e consegue ferir ela em 2 momentos diferentes. Tipo um gato que chega no seu lado, mostra as garras e no segundo seguinte, começa a se lamber. Famoso, eu posso, só basta querer. Bem, enquanto isso, a Nobara até chega a acertar alguns pregos no Mahito, porém, se não acertar a alma, fuzilar ele não vai trazer o horário de verão. Mahito, um pouco arrogante, avisa que ficar jogando pregos não funciona, mas a Nobara diz que não saberá se não tentar. E se você for um pouco mais impaciente, vai chamar ela de maluca por ficar repetindo a mesma ação, esperando acontecer algo diferente. Mas, a garota veio das ruas, ela já tem um plano. Durante a batalha, ela foi espalhando pregos pelo chão e criou um pequeno lago de pregos. Então subiu na beirada de uma loja, atraindo o Mahito para o lago. Então, sabiamente, usou o feitiço de grampo 2 vezes. Primeiro ele explode um prego para fazer os pregos no chão saltarem, então um segundo grampo explode o lago de pregos que travam as pernas do Mahito. O espírito ficou na merda e a Nobara saltou sobre ele. Inclusive, já vi um vídeo parecido na internet, mas não vou me comprometer mais que isso. Dito isso, o plano só funciona porque o Mahito nunca se importou com os ataques da Nobara. Qualquer dano causado pelos pregos são facilmente curados. Então, mesmo que ele percebesse, se é que não percebeu um amontoado de pregos no chão, ele não se importaria. E é aquilo, tem horas que a vida cobra essa sua falta de cuidado. Então a Nobara, inspirada pela medicina antiga, decide fazer uma trepanação no Mahito. Sorte que ela não tentou usar o grampo na testa dele. Ainda bem, porque ela usou ressonância. E assim que o feitiço foi ativado, o clone ficou quase ileso, o mais afetado, diria até que o único afetado nisso, foi o corpo original. O Mahito estava pronto para amassar o Itadori com a clava, quando de repente, pontas de pregos gigantes saltaram para fora do seu corpo. O golpe da Nobara foi impressionantemente efetivo nele, deixou o Mahito paralisado e vulnerável. Dito isso, tem um problema para entender o porquê a Nobara parou de atacar. Coisas que só acontecem na ficção. Enfim, Nobara comenta como sentiu sua energia acertando outra coisa um pouco longe deles e adivinha que o Mahito é um clone, coisa que o espírito confirma. E essa foi a última rolagem de dados boa dela, daqui pra frente é só pra trás.
Então, enquanto a Nobara para admirar o sucesso da sua ressonância via o SUS, voltamos para o Itadori que teve a moral renovada. Ele reconheceu os pregos da Nobara. E isso fez o sentimento de solidão diminuir um pouco. Ok, bacana e muito bom. Realmente, num momento desses, acreditar que todo mundo ou está mortalmente ferido, ou morto, é natural. Sem falar em como o pessoal vai reagir ao descobrir o que o Sukuna fez. Claramente não foi isso, mas ele pode olhar para isso como um sinal positivo, sinal que não desistiram dele. É bom, mas tem um problema. Para os pregos da Nobara aparecerem no Mahito, ela teria que ter atacado o espírito, mas ela não está em lugar nenhum. E isso passa pelo Itadori como uma brisa, ele simplesmente ignora e começa a atacar o Mahito que ficou paralisado pela ressonância. Infelizmente, ele não está concentrado o suficiente, então não terá flash negro nessa segunda de domingo. Enquanto o original apanha de forma linda, tem algo me intrigando. Existe algum motivo, além do roteiro, para o clone receber um efeito menor do feitiço da Nobara? Não ter aparecido pregos no corpo dele faz sentido. O clone é só o fio condutor para que o feitiço alcance o corpo original. Enfim, voltando para a batalha, o Itadori junta o Mahito numa pilastra e desce o braço. O negócio parece uma briga de organizadas. Brutal, mas sem poder mágico. E se só isso fosse o suficiente para o Mahito, ele não seria um espírito de classe especial. Então voltamos para Nobara que teve toda a paciência do mundo para esperar o clone ficar em pé. Bater em alguém caído deve ferir a honra dela. Bom, aqui começa o que chamo de merda. Mahito se ligou que a endoscopia seria feita com mangueira de bombeiro e picou a mula. E a Nobara seguiu, porque é algo natural. Na verdade, no mangá, pelo menos pra mim, fica mais óbvio o que aconteceu. No mangá tem o raio de luz que dá a entender que o Mahito chamou o clone de volta. E isso leva para outro problema. A Nobara deveria ter uma noção de onde o corpo original do Mahito estava, já que ela pode sentir através da ressonância. Então ela deveria ter uma noção de para onde o clone estava indo. Ou na direção do corpo original, ou de algum aliado. E ela correr cegamente atrás não faz sentido. Primeiro que ela sabe, é impossível que não saiba, que o Mahito tem uma expansão de domínio. Fora que esse pessoal que atacou o Satoru Gojo não é simples, não é possível que ela se ache melhor que o platinado. Pra resumir, perseguir o clone é só burrice. Mas, é o que ela faz e seguiu o clone para a estação. Então voltamos para o Itadori que está batendo no Mahito como se ele fosse um espírito comum. O resultado disso é o espírito recuperando seus movimentos e dividindo o corpo em vários minions. Ele usa um dos minions como isca para enganar o Itadori. Essa cena me gera dúvidas, o Mahito não sofreu danos na alma ao ter parte do corpo obliterado pelo Itadori. Desde quando ele aprendeu a separar o corpo sem separar a alma? Esquisito, mas é o que tem pra hoje. Dito isso, chega o momento mais ridículo, ou um dos mais ridículos de Jujutsu Kaisen. O clone e o Mahito correm em ritmo de colisão. Porém, os dois simplesmente passam no lado um do outro enquanto o clone corre pra cima do Itadori e o original corre pra cima da Nobara. Aqui, no episódio, a única desculpa usada é que a Nobara não viu a troca. E a posição do Mahito cobre o clone impedindo que a Nobara veja que são dois. E isso nem é um problema, o problema está na parte que foi omitida. Porque lá no mangá, se a tradução foi feita direito, a narradora acrescenta que a Nobara abaixou a guarda para a mão do Mahito. Como o clone não podia usar feitiço, que mal tinha, deixar a mão do espírito tocar o seu rosto. Que mal teria, não é mesmo? Aí, para tentar aliviar a loucura que essa cena é, a animação omitiu essa parte. Além de engatar com o passado da Nobara. Buscando empatia do público, além de tirar o foco da questão original, porque a Nobara não reagiu ou tentou se defender. Mas enfim, voltamos para 2009. Numa época em que a Nobara era uma delinquente e fez amizade com uma garota que se mudou recentemente para sua vila. Essa amiga dela, sofria muito por ter uma bolsa azul, pense num sofrimento. E nessa época, a Nobara era incomodada com o fato de ser impossível ser desconhecido nessa cidade. Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo desde sempre. A amiga não entendia o que de ruim tinha nisso, até menstruar e a vizinha trazer um potinho com arroz e feijão vermelho. Um presente, assim, não sei o que é mais bizarro nisso. A vizinha saber que você menstruou ou ela trazer um presente para comemorar isso. Fora que não parou só nisso, certamente saiu comentando pela vila inteira. Inclusive, como esse assunto chegou na vizinha. Ela perguntou e os pais responderam ou os pais chegaram comentando. Que inferno morar nessa cidade. Não é à toa que a Nobara quis ir embora, porém, o real motivo surge quando a Nobara leva a sua amiga, que para fins educacionais, se chama Fumi, até um esconderijo que ela arrumou. O esconderijo, obviamente, era a casa de uma pessoa, uma garota chamada Saori. Como a Fumi, a Saori chegou na mesma época, vindo de fora. Porém, diferente da Fumi, Saori só tem uma mãe. E esse foi o erro dela. Detalhe que, esses eventos estão sendo narrados pela Fumi. E ela diz que sua relação com a Saori era ok, mas a Nobara era louca pela garota. A Saori estava sempre em casa e recebia elas para tomar chá e fofocar. Mas, isso não dura para sempre.
A troco de nada, o pessoal começou a perseguir as duas, Saori e sua mãe, o que pra mim, a perseguição parece acontecer só porque são mulheres jovens vivendo numa casa boa. Os motivos não são explicados, mas no final, a dupla de mãe e filha cansa da perseguição e vão embora. Depois disso, a história simplesmente pula para o momento que a Nobara está deixando a cidade. Numa despedida com a promessa de reencontrar a Fumi e a Saori como nos velhos tempos. Depois vemos a Saori sendo escravizada pela jornada de trabalho japonesa, pintando aquele cenário triste onde o reencontro nunca acontecerá. E digo mais, estão tentando te enganar. E agora que sua atenção foi roubada pelo reencontro que nunca vai acontecer, voltamos para Nobara para ver o local que o Mahito tocou explodir. Não vemos o resultado, mas a Nobara cai e fica imóvel. Assim, agora, sabendo de tudo, é realmente mais fácil. Mas, tava meio na cara que a intenção nunca foi matar a Nobara. Desde quando o Mahito pega tão leve a usar o seu feitiço? Ainda agorinha, o cara fez uma cabeça explodir, o que impediu ele de fazer isso com a Nobara. Tá pensando que me engana, logo agora que tenho spoilers. Enfim, é aqui que termino o vídeo. Espero que tenha gostado, mas se não gostou, aprenda a gostar. Você chegou até aqui, forte abraço e até a próxima.